e utilizando inteligência artificial, calcularam a chance dessa profissão, desse cargo, ser informatizado, ou computadorizado, ou substituído por computadores de 0 a 100%. Vamos olhar algumas rapidinho? Olha, depois vocês olhem esse texto, é interessante. Quem é economista ou está fazendo economia, tem toda uma matemática complicada lá, de função de produção, Cobb-Douglas, etc., que também não entendo 100%, mas o que é interessante aqui é a aplicação do negócio. Olha, quem foi o primeiro que está na lista lá? Telemarketers. Por isso que eu coloquei aquela foto lá. 99% de chance de automação. Depois tem umas coisas aqui, ó, técnicos de matemática, que é programação simples, ou fazer cálculo simples, não como uma conta de um banco, mesmo que tenha alguma coisa um pouco imprevisível, mas se é possível detectar padrões, tchau, né? Aqui tem algumas coisas surpreendentes. Então, clerks são auxiliares administrativos, brokerage clerks são funcionários de empresas de comprar e vender ação, né? Então, toda essa parte mecânica, mesmo que não seja programável por um programa, ela tem padrões e o computador pode aprender, tá? Mais algumas que eu achei interessante aqui, umpires, referees and other sport officials. Por quê? Todo mundo sabe, por que não tem um computador que fala se estava impedido, se não estava, se a bola entrou, se a bola não entrou? Para que precisa do juiz, né? Não, tudo bem, o juiz precisa dar uma bronca nos caras de vez em quando, aí precisa de habilidade social, não é verdade? Mas eu pensei assim, a gente pode colocar uma pulseirinha em cada jogador, aí quando o cara começa a ficar nervoso, dá um choquinho, né? Não precisa nem do juiz, na verdade, aí vai ficar bom o negócio, né? Enfim. Tem analista de crédito, vendedor, então tudo que é tarefa de repetitiva, não programável, mas que tem um padrão, é possível ser informatizado. Tem models aqui, né? Modelo mesmo de desfile. Depois vocês podem ir lá olhar quais são as habilidades dos modelos, tá? Mas esse é um modelo, esse estudo foi feito com base num banco de dados de aprendizagem, e é claro que tem misclassification, né? Colocaram uma coisa que está no lugar errado por engano. O modelo precisa, o que um modelo tem que ter que o computador não sabe fazer? Ela tem que sentir a plateia, vocês percebem? Ela tem que saber como transmitir uma ideia, ela tem que saber qual imagem ela está gerando na cabeça da pessoa que está assistindo. O computador não sabe fazer isso ainda, né? Então, isso aqui é uma misclassification. Perfeito? E quais não serão, aqui, ó, 0% praticamente de chance. Recreational therapists, audiologists, occupational therapists. Tudo que tem a ver com tratar com pessoas, não tem chance de ser computadorizado. Tem dentista, tem psicólogo, tem gerentes, tem diretores de estratégia, economista-chefe, tudo isso que tem a ver com lidar com pessoas e gerenciar a gestão e estratégia, está com baixa probabilidade aqui. Ainda bem, né? Porque nós estamos falando aqui de públicos, engenheiros que fazem criação, né? Esse sales engineer é o cara que vende equipamentos. É o cara que vai vender Itaipu, por exemplo. Não dá para comprar uma turbina da Itaipu no eBay, por exemplo. É um processo de venda que demora 3 anos. Então, tem persuasão, tem conhecimento técnico que não automatiza. Tudo bem? O que mais tem aqui? Só para falar, a educação, ó, tem vários tipos de professores, inclusive de ensino superior. Graças a Deus, né? Ainda vai demorar um pouco tempo, pelo menos até eu me aposentar. Depois, esqueci, não vou mais me aposentar. Esse negócio de aposentadoria é um privilégio dos meus pais, né? Bom, enfim. Então, vocês vão lá e olhem com detalhe cada um deles. Mas isso aqui está resumido, estamos quase lá, pessoal. 15 minutos só, falei, né? É o que falta. Ó, eles pegaram todas essas 700 profissões e colocaram num gráfico que é o seguinte. Então, tem a probabilidade de computerização, de automação, vamos dizer, substituição por computadores, aqui são os acima de 70%. Né? High, que tem grande chance. Eles olharam o mercado, os mercados, 40% dos empregos americanos estão nessa faixa de alto risco. Essa é a preocupação do momento. Né? Tem quase metade dos empregos que as pessoas têm nos Estados Unidos tem chance de ser computadorizado, informatizado. Aqui são os empregos com baixa probabilidade, vai até 30%, e tem o pessoal do meio aqui. Se você olhar a baixa probabilidade, o que tem? Azul é Management, Business and Financial.
Ó, muitos de nós aqui, né? Computer Engineering and Science, muitos de nós aqui também. Education, ufa, né? Como eu disse, os professores ainda têm alguma coisa que não é automatizado. Alguma coisa, porque do lado de cá também tem tarefas disso que são automatizáveis. Então tem um pouco de Education, um pouco de Health, um pouco de Financial desse lado. Service, está tudo do lado de cá, ó, serviço, telemarketing, né? Sales and Related, tudo com alta chance de automação. E são pessoas que todo mundo depende do emprego, mas elas têm uma condição, vamos dizer, de substituir ou de conseguir mudar a vida delas, muito menor do que as que estão do lado de cá, né? Então, essas são preocupações que tem. Então, olha, ele também pegou a quantidade de pessoas naquelas profissões que têm título universitário. Então, naquelas que têm baixa probabilidade, está a maioria das pessoas com diploma. E naquelas que são altamente computadorizáveis ou informatizáveis, substituíveis, são onde estão as pessoas sem diploma. A mesma coisa no wage, né, nos salários. Aquelas pessoas que trabalham em empregos com alta chance de ser computadorizados são as que ganham menos, e essas aqui são as que ganham mais. Então, olha, o que esses autores falam? Estamos vivendo um mercado de trabalho cada vez mais polarizado, com o emprego crescendo em pessoas que têm alto salário e trabalhos cognitivos que precisam de formação, skills, né? E algum trabalho sobra, mas são low income manual occupations. Alguma coisa manual que ainda não foi substituída pelo computador, tem, mas o salário vai caindo. Então, esse é o problema que está sendo enfrentado. Tá? Interessante que isso que eles mostraram bate com alguns dados estatísticos do Bureau of Labor Statistics. Então, esse aqui, ó, colocou no mesmo padrão, em um índice 100, em 2000 todo mundo. E aí, isso aqui é o número... A labor intensity, né? É quantos empregos dividido pelo GDP, pelo PIB daquela área. Então, por exemplo, isso aqui, ó, produção e transporte, está se automatizando todo. Tem muito PIB e poucas pessoas. Sales mais office, muito PIB e poucas pessoas. Né? Então, isso vai subindo. E o único setor, vamos dizer, que expandiu no número de empregos foi o healthcare. Tá? Então, bate mais ou menos com os resultados dessa pesquisa. Outra pesquisa, dados estatísticos, então a diferença de salário, de income, para quem tem pós-graduação, só vai crescendo, e numa proporção cada vez maior do que tem só a faculdade, college, graduate, e aqui, some college, high school, e não chegou no colegial. Então, olha como é que os salários de quem tem a educação estão nessa direção e de quem não tem nessa direção. Então, são impactos da automação no mundo. Como eu disse, antes o impacto era dentro da empresa. Legal. Agora é generalizado. Então, 3 cenários. Estamos chegando aqui nas conclusões agora, pessoal. Agora eu posso dizer que falta só 10 minutos. Antes era 15, agora falta só 10. Tá? 3 cenários. Então, o primeiro cenário é o cenário da propaganda de margarina, né? O mundo é lindo, o mundo é rosa, tudo isso que eles estão falando vai dar certo, todo mundo vai ser feliz, vai ter um lugar no mundo. Esse filme aqui, A Day Made of Glass, é um filme da Corning, é um POC, né, uma prova de conceito da Corning, sobre como é que vai ser um mundo com interfaces que você se comunica em todo lugar que tem vidro, no seu escritório, no banheiro, no espelho, né, no ponto de ônibus, você vai comunicando com alguém, com uma inteligência virtual, né, que é um virtual assistant, uma espécie de super Siri, né, que está em todos os lugares, e você vai interagindo com esse computador, ele vai te oferecendo tudo o que você precisa, ele descobre o que você precisa. Ai, que mundo maravilhoso. Mas, como eu disse, a chance disso ser assim é um pouco baixa, tá? Mas é um cenário, vamos acreditar que talvez seja. Um outro cenário desse livro aqui, The Rise of the Robots. Olha, quem se preocupa com esse assunto tem que ler, tá? Porque é até um livro muito bem feito e fácil. É a ideia do Humans Need Not Apply. Tem um filminho na internet, eu coloquei o link, depois vocês vão baixar o material e vão clicar nesse link, é interessantíssimo esse vídeo, tá certo? Ele mostra, por exemplo, a história dos cavalos. Os cavalos perderam emprego. Eu esqueci quantos, mas era 30 milhões de cavalos nos Estados Unidos. Aí inventaram os carros. Os cavalos, você já viu esse negócio de carro? Isso não vai dar certo, não. Né? Um cavalo falou para o outro. Eles viraram mortadela, né? Até tem uns cavalinhos bonitinhos, jockey, um pouquinho de... Mas não é a mesma coisa, entendeu? Sobrou pouco emprego para cavalo. Então, ele faz essa comparação. É claro que o ser humano não é cavalo, mas ele mostra que é um cenário mais sombrio do que esse. Olha, o computador vai conseguir, aqueles de alta probabilidade vão ser informatizados, e o computador está aprendendo
a fazer as outras coisas que faltam, né? Para pegar aqueles que têm menos probabilidade. Então, ele fala do desemprego tecnológico, e o problema é o que eu falei, é que essa tecnologia ela é de uso geral, ela permeia toda a sociedade, então são muitos empregos que podem ser substituídos, mais ou menos como foi a eletricidade, que é de uso geral e também substituiu muita coisa. Então, esse é um livro um pouco mais sombrio. Um pouco melhor, no meio do caminho, esse aqui é o do Brynjolfsson e do McAfee, o pessoal do MIT, são ótimos autores que falam sobre esse assunto, de uso que é a gente tentar racing with the machines. Tá? Então, seria um cenário intermediário. Aí, nesse livro, eles falam de um exemplo, de um campeonato de xadrez recente que teve, vocês lembram do Kasparov, né? Fizeram um campeonato de xadrez que qualquer um podia participar. Computador podia participar, ser humano podia participar, e um time de humanos podia participar, 5, 6 humanos juntos, ou um time de humanos com computadores podia participar. Humanos que usavam o computador para tomar decisão e se apoiavam nisso. Adivinha quem ganhou? Foi o time composto de seres humanos e de computador. Então, esse é o cenário Racing with the Machines. Esse é o livro que tem esse assunto. E também tem um artigo aqui da Harvard, que é do Davenport, que é sobre esse assunto. São 3 cenários. Tá? E interessante que, nessa semana, o Obama deu uma entrevista para a Wired Magazine, vocês podem ver, tem um link, em que ele está falando justamente disso que a gente acabou de falar. Dos empregos, o impacto da inteligência artificial nos empregos, ele fala da preocupação com aqueles mais vulneráveis, que são as pessoas de low income, com trabalhos repetitivos, e ele fala ali, bom, e o que a gente vai fazer, né, se não tiver emprego para todo mundo? Nós vamos ter que repensar a sociedade, o Obama fala isso. Será que vai ter que ter uma política de minimum wage, não, de renda mínima, né, como tem aqui no Brasil? Alguma coisa assim de renda mínima, todo mundo vai viver, mas nem todo mundo vai trabalhar. Será que a gente vai ter que pagar um salário, por exemplo, para você ficar em casa tomando conta do seu filho, para a dona de casa, para o pai que fica em casa? Será que a gente vai ter que pagar um salário para artista? Enfim, tem que repensar. O Obama está falando isso, não sou eu, tá? Não sei se ele leu esses livros, mas o assessor dele leu e ele falou exatamente o que tem no livro, tá? Então, vocês vão ver que tem uma preocupação aí de longo prazo com isso. Então, minhas conclusões, agora nós estamos no fim. Falta só 5 minutos. Olha, a eficiência é necessária, inevitável. Num mundo crescentemente complexo, não dá para a gente achar que nós vamos resolver o problema sozinho. Precisa do computador, sim. A TI vai ser cada vez mais eficiente em coisas que os humanos fazem, em várias novas tarefas. Então, a gente mostrou um quadro hoje de 50% dos empregos são automatizáveis hoje. Outros com menos probabilidade vão começar a ter uma probabilidade crescente. Então, running with the machines, precisamos estar informados dos novos desenvolvimentos e possibilidades. Agora, eu vou vender o meu peixe. Se você é gestor, homem de negócios, economista, tem que entender o que é tecnologia e o impacto. Se você é médico, né, fisioterapeuta, se você trabalha em jornalista, né, comunicações, seja lá qual for a área, tem que entender e aplicar também. Tá certo? Então, nós vamos ter que correr com as máquinas. Temos que entender e aplicar. Olha, por outro lado, os impactos de médio e longo prazo são pouco previsíveis. Como eu disse, a tecnologia não dá para prever. Então, vamos investir em habilidades gerais, trato com as pessoas, aprender a lidar com as pessoas, flexibilidade e aprendizado contínuo. Isso aqui eu estava pensando, né? É um conselho para vocês, que vocês já ouviram falar, inteligência financeira, desde já. Vocês não vão ter aposentadoria. Eu também não vou ter, mas eu me lasquei, porque quando eu comecei a trabalhar, eu achei que ia ter, né? Então, não guardei nada. Só que agora eu estou velho, não vai ter. Meus filhos vão ter que ficar com o pai problema na casa deles, né? Não façam isso. Ó, comece a guardar o dinheiro, porque você não sabe o que vai ser da sua vida. Eu queria poder falar assim, olha, faz isso que vai dar certo, mas não posso falar isso para vocês. Guarda o dinheiro e investe na flexibilidade. Então, inteligência financeira, uma coisa que eu sempre desprezei, desde que eu tinha 20 anos. Pô, que negócio chato. Aprenda, tem livro, tem curso. Outra coisa, empreendedorismo. Emprego formal, né? Numa empresa talvez não tenha, mas você vai ter que criar a sua empresa e vai ter que ser empreendedor. Então, eu acho que a USP tem trabalhado bastante nisso, e é muito bom ver as iniciativas da USP na questão do empreendedorismo. Tá? E olha, no nível macro, não dá para achar que a sociedade vai poder ficar com o olho fechado. Vai ter que pensar, nós vamos ter que discutir. Né? Muito bem, agora só para finalizar. Eu tive uma experiência muito interessante, 2 anos atrás, experiência cultural, né? Eu visitei o Vietnã.
Essa aqui é Saigon, Ho Chi Minh City. E lá é interessantíssimo. Você chega e fala, meu Deus, que é isso? Bom, primeiro que são milhares e milhares de motos, scooter, andando, né, fazendo buzinando. Então, uma coisa que você... O que esses caras estão fazendo, né? Não tem farol. E no lugar nenhum, não tem sinal de trânsito. Não tem sinalização. Até tem esse negócio pintado no chão aqui, tá vendo? Mas não serve para nada. Então, assim, e cada um vai para onde quer. Claro que eles não correm, anota isso, velocidade não é alta, mas parece um balé, assim, eles vão se misturando uns nos outros e passa um carro, assim, a impressão de cima parece que você está vendo um formigueiro, sabe? Às vezes tem umas formigas carregando uma coisa pesada, as outras vão em volta. É uma coisa que eu, como ocidental, que saí aqui do Brasil, cheguei lá, não consigo entender, não consigo... Como funciona isso? É um balé. Agora, o mais legal é atravessar a rua. Você sabe que eles não vão parar. E eu tinha que atravessar a rua. Bom, o que você vai fazer, né? Primeiro, vamos olhar, ver se tem alguém atravessando a rua. Não tinha ninguém, né? Então, como é que você fere? Como é que isso funciona? Primeiro, todo mundo aqui tem um pacto social, um com os outros. Não é? De não ir mais rápido, de não querer ser mais esperto. Olha só, diferenças culturais. Ninguém quer chegar na frente do outro aqui. Não dá. Porque se todo mundo quiser chegar na frente do outro, você acha que ia funcionar isso? Então tem uma coreografia, um balé. Aí, como é que eu fiz para atravessar? Eu fiz assim, né? E aí você não pode mudar a sua velocidade. Você tem que ir caminhando devagar na velocidade deles. E ter fé no sistema. Eu vou chegar do outro lado, eu vou chegar do outro lado, eu vou chegar do outro lado. E eles vão, se eu não correr nem parar, o que eles fazem? Eles se adaptam à minha presença dentro do sistema, entendeu? Então, olha, isso é uma experiência cultural fantástica, né? Vá para o Vietnã e atravesse uma rua. Você vai ter que repensar. Se você chegar do outro lado e voltar, se você não voltar, não vai ficar bravo comigo, hein? Olha, é uma experiência fascinante. Por que eu estou contando isso para vocês? Vamos pegar o Google Car e colocar aqui, assim, ó. O que ele vai fazer? Vai parar. Vai sair uma fumacinha, né? Depois de uns minutos, o que está acontecendo? Começa a sair uma fumacinha de cima do Google Car, né? É outra regra. Pode ser até, é outra cultura, é outro modo que eu, como ser humano, pude abstrair pelo conhecimento de história, entender uma civilização, uma cultura oriental da colaboração. Ninguém é melhor do que ninguém. Estamos colaborando para o trânsito. Eu venho de uma cultura ocidental. O Google Car é totalmente ocidental. Tem que ter uma placa de pare. Então, tem gente querendo ser mais esperta que ele tem que se prevenir. Então, o Google Car ia travar. Eu não travei. Então, passei o medo, concordo, né? Mas é impressionante, é uma experiência fazer isso, porque você vai andando devagar e as pessoas vão andando do seu lado. Se você correr, você morre. É isso que acontece, tá? Então, para terminar, agora eu vou terminar, vou concluir. Picasso, um artista. Computador é uma máquina burra, porque ele só dá resposta. Como assim? É burro, só dá resposta? É a resposta que a gente quer, não é. O que faz o ser humano ser ser humano são as perguntas. Por que nós estamos aqui? Só existe a gente no universo? Deus existe? Como é que o computador vai poder ter uma pergunta dessa e começar a agir para responder? Será que isso que eu estou fazendo é certo? Como é que esses vietnamitas conseguem se entender? Né? Tem que ter as perguntas. Como é que a minha empresa vai atingir um mercado? Qual o produto que vai satisfazer a necessidade do cliente? Como é que eu posso melhorar meu trabalho? O computador é estúpido. Outra coisa é o Einstein, né? Ele falou, a imaginação é mais importante do que o conhecimento. A gente tem imaginação, o computador não tem. Olha, gastar um minutinho aqui. O Faraday, Michael Faraday, começou a pegar lá uma espiralzinha de fio, passava um ímã do lado, falava, que legal, quando eu faço isso, aparece eletricidade aqui nessa bobininha, né? E ele começou a fazer um monte de coisa, e é curiosidade humana, né? Aí ele escreveu umas equações, aí veio o Maxwell, e falou assim, olha, esse negócio que você fez é legal. Vamos imaginar? Imagina que tem um negócio chamado campo eletromagnético. Campo eletromagnético, Maxwell? Então, é um campo que a gente não consegue enxergar. Mas como assim não consegue enxergar? Para a gente poder falar que tem que ver. Não, mas imagina isso. Maxwell, tá bom, vai. Mas ele pegou aquilo, fez as equações que mudaram o mundo, a partir da imaginação. Aí ele descobriu que a velocidade da luz era constante, independente de onde você estava. Aí veio Einstein e falou, pô, esse negócio de velocidade da luz constante é legal. Imagina se a gente botar, você pega o irmão gêmeo, coloca um no foguete e bota ele andando super rápido, depois volta.
Fazendo esse experimento, eu acho que o irmão gêmeo, quando voltar, vai estar mais novo do que o que ficou. Einstein, o que você está falando? O cara vai...